Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Um momento especial para olharmos para dentro sem tirar os nossos olhos do alto. Hoje, dia 3 de abril, vamos para Provérbios 3 e hoje vamos falar sobre esse assunto muito falado, de amor próprio. O que será que a Bíblia e Deus quer nos ensinar sobre esse assunto? Hoje em Provérbios 3 nós vamos ver no versículo 3, Provérbios 3, verso 3. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Nós vamos entender um pouquinho sobre esse amor. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Vamos entender melhor sobre o amor e sobre como Deus quer que nós nos amemos também, né? A gente fala muito do amor para o outro. Vamos ter esse olhar também um pouquinho para esse momento que a gente está olhando para dentro, de como a gente pode cuidar desse amor próprio, que vem da fonte, que é de Deus. Então, não é um amor próprio que nasce na gente, que termina na gente. É sobre Deus. E para isso, a gente vai também mergulhar lá em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, né? Então, a gente vê lá algumas características do que é o amor e a gente vai passar por elas hoje e enxergar dentro da gente como que anda esse amor na nossa vida. Então, primeiro que fala que o amor é paciente. Paciência. Será que nós temos tido paciência com nossos processos, o nosso desenvolvimento, ou temos sido cruéis conosco, cobrando um avanço rápido, mudanças grandes e rápidas e nos maltratando por nossas falhas? Muitas mudanças exigem persistência. Andar por uma nova trilha, uma nova perspectiva demanda energia, tempo e perseverança. Não dá para começar hoje e se cobrar ter um hábito estabelecido. Não dá para nos cobrar alta produtividade se não estamos bem de saúde, por exemplo. Precisamos acolher a fase que estamos vivendo, entender o que é possível e o que não se encaixa na realidade de hoje e parar de insistir em coisas que não cabem na nossa realidade de hoje. Às vezes a gente fica pensando, poxa, mas fulano tá vivendo tal coisa, mas ciclano tá vivendo tal coisa. Mas espera, que fase eu tô de vida? É muito importante a gente entender nossa realidade. A gente precisa ter um pouco mais de paciência com a nossa realidade. Um outro ponto é que o amor é bondoso. Será que nós estamos sendo gentis conosco? Entendendo que quando estamos doentes, não vamos produzir como quando estamos com saúde, por exemplo. Sem perceber, nos tratamos com crueldade. Falamos coisas pesadas para nós ao nos olhar no espelho, por exemplo. Ou no fim do dia ao avaliar nosso nível de produtividade. Estamos nos permitindo beber uma água, sentar uns minutos no sofá? Eu não falei passar a tarde toda deitada no sofá. Eu falei minutos. Estamos cuidando da nossa aparência, ou, de forma sutil, estamos tratando com descaso, como muitas vezes uma expressão de punição, por não estarmos talvez merecendo cuidado, ou por acharmos que não somos tão importantes assim. O amor não é invejoso. Poxa, fulano tem X ou Y, eu nem tenho isso. A comparação é uma arma que destrói a nossa mente, a nossa paz e o amor próprio. Quanto estamos usando a régua do outro para nos medir? O amor, ele não é orgulhoso nem egoísta. Temos buscado viver a nossa vida para os nossos prazeres e a nossa vontade apenas? E não para agradar o coração de Deus? Temos buscado fazer morrer a ambição egoísta? Nossa vida não é apenas sobre nós. E nos amar é escolhermos viver a vontade de Deus para nós. Ou seja, escolher o melhor para nós. Se a gente puder, se a gente nos ama de verdade, a gente precisa escolher o melhor para nós. Escolher a melhor forma de viver. E não tem melhor forma de viver que não seja dentro da vontade de Deus. O amor não é irritadiço nem melindroso, nem guarda rancor. Será que estamos cuidando das nossas emoções ou estamos sendo dominadas por elas? Seja vivendo estressada ou até se isolando de tristeza ou desânimo. Precisamos aprender a gerir nossas emoções, a cuidar delas
a entender como que nós funcionamos e qual é a melhor forma de responder. Se a gente não sabe, que a gente procure ajuda, que a gente procure formas, que a gente leia livros, que a gente se deleite na palavra do Senhor e entenda qual é a forma que o Senhor, quais as situações que Jesus passou e como ele respondeu diante dessas emoções. Dessa emoção que eu estou sentindo que parece assim, que quer tomar conta de mim. Precisamos gerir as nossas emoções, administrá-las. Não dá para viver refém delas. Precisamos aprender muitas vezes isso porque nós nunca fomos ensinadas a lidar com as nossas emoções. E muitas vezes hoje, depois de adultas, é nosso papel e nossa responsabilidade aprendermos sobre gerenciamento das nossas emoções. O amor se alegra com a verdade. Deixa eu te perguntar, você tem celebrado as suas conquistas de viver pela verdade? Um dia desses eu me peguei pegando um copo de água bem geladinho, indo na varanda de casa e fazendo uma mini dancinha, porque eu estava muito feliz, porque eu sabia que eu tinha vencido numa situação em que já fazia um tempo que o Senhor me pedia para responder de uma forma e eu sempre falhava, e quando eu me pegava eu já estava me lamentando, me arrependida e pedindo perdão de Deus, porque nem pensei direito e tinha agido de uma forma que não agradou Ele. E enfim eu consegui vencer isso e respondi, venci os desejos, impulsos da minha carne e escolhi pela vontade de Deus. Eu fiquei tão, tão feliz. E muitas vezes a gente esquece de tirar um tempinho para vibrar por isso, para agradecer uma situação. Você se viu nessa situação de, poxa, toda vez eu tô cedendo para minha carne. Conseguiu vencer? Celebre. Se alegre com a verdade, se alegre de viver pela verdade. A gente precisa celebrar mais as conquistas que vencemos. Quando a gente vence os desejos da carne, quando a gente decide viver pela verdade, quando a gente toma uma decisão que às vezes foi difícil, mas que a gente sabia que era o correto, que era a vontade de Deus. Se alegre, festeje, celebre. A gente precisa disso, para que na nossa mente isso fique guardado. O nosso Deus é um Deus de memoriais, né? De momentos, de celebrar, de celebrações, de marcos. Para Deus isso é muito importante, a gente precisa fazer isso porque para nossa mente é muito importante que isso fique registrado e fortalecido, de que isso foi um comportamento bom, que esse comportamento agradou a Deus, que essa atitude glorifica a Deus e que a gente precisa ansiar por ela cada vez mais e mais. Um outro ponto também é que o amor tudo sofre. Será que nós estamos pagando preço pela nossa saúde? É ralado, eu sei, eu estou na mesma dificuldade que você. Eu sei que é ralado a gente separar um tempo para cuidar de nós. Mas temos cuidado da vida, do corpo, da mente que o Senhor nos confiou. Mesmo sendo um trabalho desafiador, porque não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas o amor tudo sofre. Às vezes vai ser sofredor. Acordar mais cedo, dormir mais tarde, organizar a rotina, ir, colocar a roupa, colocar o tênis, fazer o que tem que ser feito. Às vezes vai ser doído, mas precisamos. O amor sempre espera o melhor. Quanto temos acreditado de fato que Deus tem o melhor para a nossa vida? Que os seus planos são planos de prosperidade, de esperança e futuro. Será mesmo que temos vivido essa verdade? O amor tudo suporta. Nem tudo que vai nos fazer bem gostamos, como eu falei. Mas precisamos suportar o desconforto de fazer ajustes, de fazer mudanças, de cuidar do nosso corpo, de desenvolver novas habilidades, de sermos bons mordomos do que Deus nos confiou, do que Deus nos deu, da nossa vida, da nossa saúde, do nosso lar, das nossas emoções, da nossa mente. E aí a gente passa um pouquinho por esses pontos de entender sobre esse amor próprio. Só que Provérbios não fala só do amor. Ele diz, só voltando aqui, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Fidelidade. O quanto temos sido honestas e verdadeiras conosco? Fiéis a quem o Senhor nos criou para ser.
Às vezes nos comparamos tanto e questionamos por que eu não sou como fulana, como a ciclana, e vamos deixando de sermos fiéis a quem Deus nos criou para ser. Deus criou algumas para serem comunicativas, outras mais firmes, algumas mais divertidas, outras super focadas e realizadoras, outras mais tranquilas. Que não nos apertemos para caber em lugares que Deus não quer que nós estejamos, que não nos cabe, que não é para nós. Só pelo simples desejo de ser aceita ou parecer algo, mas que sejamos em essência, que sejamos autênticas, vivendo quem Deus nos criou para viver. Que não deixemos de fazer algo por medo do julgamento ou da reprovação, mas que procuremos em tudo agradar a Deus fazendo a sua vontade. Isso é se amar, é alinhar a nossa vida para agradar o coração de Deus. Porque se a gente se ama, a gente quer o melhor para a gente quer viver o melhor. E se a gente quer viver o melhor, quer dizer que a gente quer viver no centro da vontade de Deus. E se a gente quer viver no centro da vontade de Deus, a gente precisa se enxergar e cuidar como Deus nos cuidaria. E amar dentro do padrão de Deus. Olhando para todos esses pontos. Que você tire agora um tempinho para pensar em todos esses pontos que a gente falou. Que refletem esse amor próprio. Um amor que vem de Deus. Que tudo sofre, tudo crê, que é paciente, que é bondoso. Que área aí? Qual desses pontos que a gente está precisando cuidar um pouco mais? Que está precisando injetar um pouco mais de amor na nossa vida? É o amor? É na fidelidade? Que nós possamos pensar, tomar decisões e nos amar como Deus nos ama, para vivermos uma vida para a glória dEle, que agrade o coração dEle. Esse é meu desejo para a sua vida e que nós possamos, de fato, tomar decisões, fazer ajustes e prosseguir, lutando para fazermos a vontade de Deus e agradar o seu coração. Se esse episódio edificou você, deixa aqui sua reação, deixe seu comentário, me conte o que Deus falou com você. É sempre uma grande alegria ter esse retorno de vocês. E compartilhe também com outras mulheres para abençoar outras vidas também. Um grande abraço e até amanhã.